E na hora que o Messias chegou, o que eles fizeram? O meu campo é mais importante que você. O meu animal de trabalho é mais importante que você. O meu casamento vale mais que você. Essa é a desculpa. Em segunda instância, esses somos nós. A gente passa uma vida orando. Senhor, me ajuda, me abençoa, Senhor. Faço campanha, dou pirueta, passo no corredor dos 70 homens, eu vou jogar sal lá em casa, eu faço um monte de parafernália. No dia que Deus me abençoa e me dá aquilo que eu quero, eu abandono. Porque aquilo é melhor do que Jesus. Eu não queria Jesus, eu vim aqui para poder Jesus me dar aquilo ali. A casa, o carro, o melhor trabalho. Eu coloco isso à frente de Jesus. Graça e paz na sua vida. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Adoração. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia que nós vamos falar da Palavra de Deus. Uma coisa que me deixou muito entusiasmado para poder falar sobre esse texto que eu escolhi foi um álbum, um CD que eu escutei. E desde então eu fiquei com esse texto na minha mente e estava já com o intuito de falar qualquer coisa a respeito desse texto, que eu achei muito bacana. É um CD do Marco Télios, né? O nome dele? É o CD, acho que é o último CD que ele fez, que é uma temática referente ao banquete, que é essa parábola que Jesus solta em Lucas capítulo 14, versículo, eu acho que é do versículo 15 para frente. Acho que é o versículo 15. E eu já tinha tido contato com outra obra dele, quando ele fala do meu caro amigo, que é muito, muito lindo, muito chocante. Então eu me senti, assim, bem inspirado pela leitura. Consultei alguns comentários, daqueles que eu sempre consulto quando a gente vai fazer uma exposição. E eu achei muito profundo o tema que nós vamos abordar. Curiosamente, parece até que ele já tinha ouvido eu falar, que ele começou a falar, que eu já estava fazendo sinal lá, para, senão depois eu não tenho o que pregar. Eu já estava falando ali, estava fazendo parte já da pregação. Hoje, só para poder ser contraditório, eu vou usar a Bíblia de crente. Bíblia de crente. E trouxe o óculos também. Quero apresentar para vocês uma obra missionária, Novo Testamento versão restauração. Por enquanto, só tem o Novo Testamento. Para você que mora aqui em algum lugar da Europa, você pode mandar um e-mail para bibliasparaeuropa.org e você recebe uma dessa aqui em casa, gratuitamente. É um serviço feito da editora e também um serviço feito pela Living Stream Ministry de algum lugar da Califórnia. Eu não vou saber falar o nome deles aqui. É uma Bíblia muito boa. Ela tem o texto comum e ela tem aqui embaixo comentários. Ela é editada e ela é, como se diz, os esboços, notas de rodapé e diagramas, referências cruzadas são de autoria de Witness Lee. Eu já li alguns livros dele, são bem bacanas, bem bons. Então, se você por acaso não tiver uma Bíblia de papel, isso aqui é uma ótima maneira para você começar. Ela tem uma leitura lisa, de uma coluna só, uma leitura corrida, não é aquela versão normal de 2 colunas. É uma leitura muito fluida e ela traz a tradução direta do grego para o inglês e, nesse caso, para o português. Ela conta com o texto grego de Nestle Aland, encontrado no que nós chamamos de Novum Testamentum Grati, 26ª edição. O grupo de textos que o Nestle Aland usa são textos mais antigos. Um texto da família bizantina, texto da família de textos do Vaticano, né, chamado Sinaítico. Enfim, vale muito a pena. Se você quiser, só você mandar o e-mail que eles mandam para sua casa essa Bíblia. E eu vou fazer a leitura dela hoje. Só que é o seguinte, para a gente poder ambientar o assunto e para a gente poder
ter uma noção direta do que acontece do versículo 15 ao 24, é necessário ler todo o capítulo 14. Então eu vou começar a ler aqui do versículo 1, vamos passar por uma história, uma parábola e depois a nossa parábola. Mas é necessário para poder você ter uma noção exata de quando nós chegarmos no texto que eu quero passar. Então eu vou falar bem rapidinho aqui o texto, depois a gente entra na parábola. Capítulo 14 de Lucas, versículo 1. E aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos chefes dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando atentamente. E eis que estava diante dele certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, disse aos doutores da lei, ou aos advogados, aos escribas, aos doutores da lei e aos fariseus: é lícito curar no sábado ou não? Eles, porém, ficaram calados. E tomando Jesus, tomando o homem, curou e o despediu. Então lhes perguntou: qual de vós, se seu jumento ou seu boi cair num poço, não tirará imediatamente, mesmo sendo dia de sábado? Isso é muito importante. Guarde bem essa palavra, depois a gente volta nela. E contou aos convidados uma parábola, ao notar como escolhiam os primeiros lugares, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado para uma festa de casamento, não te reclines nos lugares de honra, para não te suceder que alguém mais honrado do que tu, que tenha sido por ele convidado, e vindo aquele que te convidou, e também a ele, te diga: dá o lugar a esse. Então vais, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidados, vai, reclina-te no último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, venha mais para cima. Então terás glória diante de todos os que estiverem reclinados contigo à mesa. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um almoço ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, também te convidem e te seja isso uma retribuição. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado, por não terem eles com o que te retribuir, pois ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos. Agora nós já temos aqui uma história e uma parábola, certo? E vamos agora entrar no texto que eu quero falar, que é o texto do verso 15 ao 24. Ouvindo isso, um dos que reclinavam com ele à mesa disse-lhes: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Olha que homem espiritual esse é crente. Ele, porém, respondeu. Aí agora entra a parábola do banquete. Certo homem estava dando uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para dizer aos convidados: vinde, porque tudo está pronto. Mas todos, a uma, começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso vê-lo, peço-te que me desculpes. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, peço-te que me desculpes. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, contou essas coisas ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saí depressa para as ruas e becos da cidade e introduze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Disse o servo: Senhor, o que ordenaste já foi feito, e ainda há lugar. Guarde essa frase: ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e sebes e obriga as pessoas a entrar, para que fique cheia a minha casa, pois vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Uma parábola muito conhecida, já era a última semana que Jesus ia para Jerusalém,
E ele passa essa parábola para fazer um ensinamento, correto? O que nós precisamos extrair dessa parábola? Veja você, nós temos que analisar um texto exatamente de quando ele partiu. Quem escreveu? Para quem escreveu? Por quê? Quando escreveu? Qual era a situação? Então nós sabemos que Jesus ele estava indo para Jerusalém e ele foi convidado pelo chefe dos fariseus. Aqui está dizendo a palavra que é um dos principais, ela é traduzida literalmente arqui, que é o chefe, né, dos fariseus, da seita dos fariseus, e ele vai para a casa desse homem para poder fazer ali a sua refeição de sábado. Comer pão não literalmente significa comer pão. Era uma mania, uma maneira dos antigos dizer uma refeição, um almoço. Podia ter carnes, podia ter ervas, podia ter vegetais, vinho, o que for, mas sempre era dito comer pão para dar a entender que era uma refeição. E geralmente os convidados para a casa de um chefe de um setor, principalmente uma seita aqui não significa a palavra ruim, tá? A conotação ruim que se deu para a seita. Seita significa divisão. Seita significa uma facção, uma parte. Sabemos que o judaísmo tardio do primeiro século, da época do Segundo Templo, era um judaísmo muito dividido. Nós tínhamos ali a seita, né, a divisão dos herodianos, nós tínhamos também saduceus, fariseus, os zelotes, que era mais um grupo terrorista, um grupo militante do que, de fato, um grupo estudioso. Nós tínhamos os essênios, que viviam mais próximo do deserto, porque não aceitavam as novidades que vinham de Roma. Ou seja, tinha muitas divisões, muitas seitas, né? Se você fosse situar o ensinamento de Jesus dessa época, ele estava mais próximo da seita dos fariseus. Por quê? A maioria das seitas tinha uma divisão, a maioria das seitas tinha um porquê. E pelo código de ensinamento que o profeta Esdras fez, logo após de trazer novamente os exilados, e ele instituiu então o estudo como sendo uma oferta ao Senhor, porque já não tinha mais templo para poder ofertar os animais, ou que tinha, talvez não estava ainda pronto. Então instituiu-se que o estudo da lei, a prática da lei, a observância seria como um sacrifício, seria como a prestação de sacrifícios no templo. Aí quase 13 anos depois chega Neemias e ajuda a reconstruir a cidade, ajuda a reconstruir a muralha em volta da cidade velha. Depois, no tempo de Hagai, que é Ageu, e do tempo de Zacarias, vai haver então o renovo do templo. Aí começa-se então o que nós temos como judaísmo tardio, que ele se concentra mais nos estudos. Você pode ver que todo o Antigo Testamento você não acha a presença de sinagogas, você não acha a presença de escribas, porque isso acontece depois que Esdras volta e traz aquele povo todo. Então, para eles, o estudo literal da lei, como está dizendo aqui, os mestres da lei, algumas bíblias traduzem como escribas, outras falam doutores da lei, né? A palavra em grego original está dizendo aqui que ele era um advogado, alguém que dominava a lei. Ela fala a respeito das 613 leis do Antigo Testamento, 613 leis dadas por Moisés. E o grupo dos fariseus, né, do hebraico é prushim. O parush, ele é alguém que é reservado, ele é um puritano. Se você fosse traduzir ao pé da letra, ele seria um puritano, seria alguém que se retira do povo para estudar a lei. Então eles praticamente dominavam todo o cumprimento estrito da lei. E tinha várias diferenças, entre elas a mais famosa que vocês conhecem, os saduceus não criam nos livros antigos, somente no Pentateuco, e eles não acreditavam na ressurreição. Isso aí a gente vê nas disputas que existem entre eles no Novo Testamento. Mas os fariseus, eles acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam no reino vindouro, que eles chamam de mundo vindouro. Eles acreditavam que quando o Messias chegar, vai haver uma restauração de tudo e que vai voltar o serviço no templo, como era antigamente. Lembrando que na época de Jesus já não havia mais a Arca da Aliança. O Santo dos Santos era simbólico. Por isso que tinha tanto sumo sacerdote um atrás do outro. Porque se a arca estivesse realmente lá dentro, a santidade iria matar o homem. Então é por isso que não tinha mais arca. A arca tinha sido escondida na época de Jeremias ainda.
E acontece que Jesus, ele ensinava baseado nas tradições humanas que tinha na época. Algumas ele era contra, algumas ele era a favor, você pode ver isso pelo texto. E ele vai dizer para você que vivendo os ensinos, tanto da Torá, o Pentateuco, quanto do Antigo Testamento, o Taná, que nós conhecemos como os profetas, os escritos, os poéticos e coisa e tal, Jesus, ele se aproximava muito mais dos ensinamentos do grupo dos fariseus do que dos outros. Porque a maioria dos grupos, eles excluíam os textos que eles usavam. Você pode perceber isso pelo que ele diz aqui, ó. Quando ele entra na casa do homem no sábado, está dizendo que ele foi na casa do homem para poder comer pão, certo? E tinha lá um hidrópico. Não era o nome do homem esse, tá? É hidrópico. Ele sofria de uma doença chamada hidropsia. Hoje, o nome mais moderno para essa doença seria edema generalizado. É quando o corpo começa a reter líquidos, quando o corpo começa a inchar, quando parece aquelas pernas e mãos de trombose, que a pessoa fica excessivamente grande. Isso se dá por causa, talvez, é possível, né? Problemas de fígado, rins, coração ou algum problema de câncer no sangue, alguma coisa do tipo. Para os judeus, esse tipo de doença era sinal de que o homem praticava pecados sexuais. Qualquer tipo de doença para eles, ou era castigo por causa de revolução, ou era castigo de Deus por causa de pecados passados. Algumas vertentes do judaísmo acreditam até hoje em reencarnação. Então eles acreditavam que a pessoa nasceu só para sofrer e pagar o pecado dela. E outras pessoas diziam, como foi o caso de Jesus, quando ele passou ali numa terra, não lembro se era Jericó, alguma terra que ele passou e tinha lá um cego, e os seus discípulos falaram: mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele, para que ele nascesse assim? Aí Jesus fala: nenhum dos dois, ele nasceu assim para poder representar para o mundo a glória de Deus, né? Para você ver que até os próprios discípulos e apóstolos que andavam com Jesus tinham essa crença, de que se a pessoa estava daquele jeito, era porque era pecador. Então ele entra na casa e percebe-se a presença desse hidrópico. O que isso quer dizer? Geralmente, quando dava-se um banquete para alguém que era grande, no caso aqui, a casa era de um chefe dos fariseus, então ele era rico, e ele dava um banquete para os seus convidados, as janelas e portas ficavam abertas. A mesa, eu já expliquei para vocês, ela tinha o formato de U ou V, nesse sentido. De forma que o centro era o local onde os serviçais traziam o alimento e as bebidas. Quem estivesse no fundo do U, na base, era geralmente o convidado mais importante, ou um palestrante, um professor, nesse caso Jesus. E todos os que estavam mais próximos dele eram, em ordem de descendência, os mais importantes. Então Jesus olha para aquele homem e pensa: esse homem está fazendo o que aqui? Na casa de um fariseu. Ou ele era parente próximo do fariseu, para estar dentro do banquete. As pessoas que não eram convidadas, elas podiam chegar à porta, chegar à janela, ouvir a palestra, mas não podiam comer, não podiam entrar. Quem estava lá dentro é porque foi chamado. Então, os comentaristas, eles acreditam, ou eles eram parentes, ou aquele homem aproveitou a situação ousadamente e entrou, ou ele era uma armadilha feita pelos próprios advogados, os mestres da lei, para pegar Jesus no crime. No grande crime de curar uma pessoa em dia de sábado. Na lei de Moisés não existe nenhum tipo de tratado de proibição de cura do Shabá. O Shabá, ele, na Bíblia está dizendo o seguinte: santifiquem o meu Shabá, separem o meu Shabá, não façam dele dia servil, não trabalhem no Shabá, santifiquem, lembre-se do Shabá. Ponto. Em cima disso, os rabinos da época discorreram inúmeras ideias. E eles criaram uma lista oficial chamada Melachot. São 39 Melachots, ou seja, 39 trabalhos que são estritamente proibidos no Shabá. Então tem desde rasgar, desde costurar, desde acender fogo, desde
inúmeras coisas. Picar com faca. Todos os 39 trabalhos que foram executados para poder fazer o Mishkan, que é aquele tabernáculo lá no deserto, eles passaram a ser proibidos no Shabat, porque seriam trabalhos criativos. Então, os rabinos proibiram a cura no Shabat. Veja bem, não é lei de Moisés. Os rabinos proibiram a cura no Shabat porque algumas pessoas curavam com ervas, algumas pessoas curavam com água, tinha que carregar água, algumas pessoas curavam com isso, com aquilo. Então, dependendo do que ela fosse usar, seria violação da lei rabínica do Shabat. Não é 613 mandamentos, lei rabínica. E aí Jesus faz a cura deste homem. O texto, em algumas traduções, fala que Jesus retirou o homem, curou e mandou embora. Nessa tradução, que usa aqui o grego de Nestlé Aland, falam que Jesus tomou consigo. Então acredita-se que foi para outro cômodo. Curou o homem e despachou o homem. Logo em seguida, tinha conversa. Os doutores da lei estavam empolvorosos. E agora? Jesus, logicamente, já pescou o peixe e falou com eles: olha, é lícito, é permitido, é correto curar no Shabat? E eles ficaram calados, não disseram nada. E aí Jesus completou: qual de vocês, se vocês tiverem um jumento ou um boi? Algumas traduções trazem filho, mas os comentaristas disseram que pode ter sido um erro de tradução, porque não seria orientado o filho, seria orientado o boi ou jumento, por causa da lei de Moisés. Qual de vocês que tendo um animal que ele cai num buraco, o poço aí não é poço de beber água, tá? Poderia ser um poço para reter água, mas pode ser uma vala, pode ser um buraco, pode ser simplesmente um fosso seco. E Jesus pergunta: qual de vocês que tendo um animal cai no buraco, vocês não vão lá tirar? É uma tradição rabínica que eu vou mostrar para vocês, que está escrito aqui na lei oral, chamada Mishnah, que posteriormente, na época medieval, se tornou o Talmud, que ela foi compilada. E na página do Tratado de Shabat 128b, tem uma regra que diz, a regra diz, que se for para salvar um animal, você pode tirar o animal do buraco com certos apetrechos, que tecnicamente você não poderia carregar no Shabat, mas você quebra essa lei de carregar peso no Shabat, que também é uma lei rabínica, para salvar a vida do seu animalzinho, por causa do ganho financeiro. Então, se você tiver um Talmud em casa, você pode consultar Tratado do Shabat, página 128b. E ele fala aqui a respeito disso. Na Guemará, existe uma conversa de alguém, como é que se diz? Uma discussão de que essa pessoa, para poder não quebrar o Shabat, fazendo força de puxar o animal para fora, ela encheu o buraco de almofadas e tecidos. E no Tratado de Shabat, na Guemará, está dizendo assim: se o bicho subir, subiu. Se ele não subir, não se faz nada. Entendeu? Jesus pega esse ponto da lei, da Guemará. A Guemará é o estudo de leis. E ele usa o versículo, ele usa o tema chamado Tsar Baalei Chaim, que é uma das leis de Moisés, que fala que você não pode ver um animal em sofrimento e deixar o animal em sofrimento. Lembra quando Moisés falou: se você passar por um animal, mesmo que ele seja o animal do seu inimigo e ele estiver debaixo da carga, você vai ajudar o animal a levantar. Se você estiver em algum lugar e ver o animal, mesmo que seja o animal do seu inimigo, e ele estiver fora do caminho, você vai botar o animal no caminho. Isso sim é lei de Moisés, 613 leis. Então, os rabinos se usam desse pedido, dessa ordem, dessa lei, e criam essa lei que é chamada Tsar Baalei Chaim, que é a lei de poupar um ser vivo, a lei de ajudar um ser vivo. E acontece que Jesus usa esse tratado contra eles, porque no meio daquela multidão, Jesus pergunta: é correto salvar o homem ou não? Se eles falam que não, Jesus fala: ué, mas no tratado de vocês, na lei de Moisés e no Talmud, está escrito isso? Por que vocês, que são os doutores da lei e os advogados, não cumprem? E se eles disserem: é correto, tem que fazer, então por que vocês estão me perseguindo desde lá de Caná da Galileia, que eu estou fazendo milagre para salvar as pessoas? Entendeu o que Jesus fez? Maravilhoso, né?
Aí agora a gente chega na parte da comida. Quando bateu o sininho, falou assim, vamos comer, todo mundo procurou o seu lugar. O mestre de cerimônias botou Jesus aonde? No centro da mesa. A mesa tem o U, assim. Se você já assistiu a Santa Ceia do The Chosen, você sabe do que eu estou falando. A mesa é assim. Só que no The Chosen eles erraram, porque os judeus não usavam cadeira naquela época, só os romanos usavam. Eles sentavam no chão. Eles tinham o hábito de apoiar o cotovelo esquerdo na mesa e eles ficavam com os pés para trás. E aí, quem estivesse mais perto de Jesus aqui ou aqui, era o mais honrado. Aí Jesus vê que um estava se estapeando para poder ficar perto do mestre, por algum motivo. E aí ele solta a parábola que a gente viu. Quando vocês forem convidados para um banquete, não se apressem em pegar o melhor lugar. Porque pode ser que a pessoa que convidou você, convidou outro mais importante que você. E aí você vai ser ordenado sair do seu lugar e ir para o último lugar. Por que o último? Porque se ele saísse do primeiro e fosse para o segundo, chegasse o segundo, ele saísse do segundo para o terceiro, ele seria humilhado até chegar na porta. Existe um rabino da época de Jesus chamado Rav Akiva, que ele disse, sempre que você for convidado para um banquete, sente 2 cadeiras atrás da sua. Então Jesus, ele se utiliza da tradição judaica para ensinar os próprios fariseus. Porque eles queriam pegar na tradição judaica. E ele fala a respeito disso e aponta para o dono da casa. Você, quando você for dar um banquete, não convide os seus amigos ricos. Porque eles vão dar outro banquete e você vai estar restituído. Essa vai ser a sua recompensa. Comida por comida, banquete por banquete. Convida os pobres. Convida os cegos, os mancos, aleijados. Convida aqueles que não têm. Porque realmente por eles não ter, que a sua recompensa virá do céu. Por que Jesus fala isso? Lembra no início que eu disse que todos aqueles que tinham deficiência eram vistos pelos fariseus como pecadores? Nenhum deles nunca na vida convidaria um cego, um manco, um coxo, um hidrópico. Porque se assentar à mesa com essas pessoas rejeitadas significa para o público que você aceita essas pessoas, que elas fazem parte da sua vida. Então, quando isso acalmou, deu assim uma vibe ruim, né? O pessoal ficou todo mundo, ixi, ninguém fala nada. Aí veio o crentão, o crente. O crente solta um grito assim, bem-aventurado aquele que comer pão lá no reino dos céus. Oh, que homem crente, que fé, coisa incrível. Mas Jesus pegou o gancho dele, porque ele sabe realmente que existia então a profecia de comer pão com Abraão na mesa de Abraão. E aí ele solta o texto que é o foco da nossa parábola hoje. Ele fala, certo homem deu um banquete e ele convidou pessoas. Você já percebeu? Talvez você leu esse texto inúmeras vezes. Talvez, só talvez, você não percebeu o que está escrito aqui. Está dizendo aqui que o homem convidou. Agora vocês têm que ter paciência comigo, porque eu fui dar uma de crente para trazer Bíblia de papel. Então ele convidou o homem, né? Versículo 16. Abre aí, versículo 16. Veja se todos têm a mesma inscrição. Está dizendo lá. Ele, porém, respondeu. Quem? Jesus. Jesus respondeu por crente. Certo homem estava dando uma grande ceia e convidou a muitos. Está escrito isso aí? Todos vocês têm a mesma escrita, né? Agora a gente vai ver o seguinte. Na hora da ceia, ele enviou o seu servo e disse aos convidados, vinde, porque já está tudo pronto. Perceberam? Ele convidou 2 vezes os mesmos convidados. Todos os comentaristas dizem que era um costume antigo chamar alguém para comer e falar, hoje nós vamos comer, nós vamos ceiar. A ceia representa um jantar praticamente. É o horário da janta. Depois de todos os trabalhos estarem concluídos, quando o sol se põe, dá então início o que nós chamamos de jantar, para eles é a ceia. Então eu digo para você, hoje nós vamos jantar e vou embora.
Quando está tudo pronto e você pode vir, eu te mando o meu mordomo. Olha, pode vir que já está tudo pronto. Você já estava convidado. Você já aceitou o convite. Você já estava pronto para vir. Só faltava saber quando. Entendeu? Aí ele vai e recebe a seguinte resposta. Olha, me desculpe. Fale lá com seu patrão que eu comprei um terreno e eu não posso ir. Peço que você me perdoe. Na Bíblia do crente está escrito assim, me tenha por excusado. Ué, mas espera lá, você compra um terreno de noite? Você vai verificar o terreno que você comprou de noite? Você deixa para fazer isso depois que o sol se pôs, na hora da ceia, você vai ver o terreno de noite? Uma desculpinha esfarrapada. Cara de pau esse cidadão. Porque mesmo que ele tivesse feito um péssimo negócio, mas os valores imóveis, né? Os imóveis, eles sempre valorizam, eles não caem. Eles sempre sobem de preço. Aí o segundo vai na onda, o segundo faz a mesma coisa. Olha, comprei 5 pares de bois, 5 juntas, né? Cada junta um par, 5 pares de bois. E eu preciso experimentar. Ah, mas você vai arar um campo de noite? Você vai pegar os bois e vai trabalhar de noite? Outra desculpinha, cara de pau. E a terceira foi a melhor de todas. Eu casei. Fala lá com seu patrão que eu não posso ir. O mais engraçado, sabe o quê? Nós fazemos isso aqui. A primeira instância, Jesus está falando uma parábola, uma história, que é como um exemplo, né? A palavra usada para parábola é a mesma palavra de exemplo, vem da raiz da palavra machal. E ele cita um exemplo para poder enquadrar nessa lição os fariseus. Porque eles já tinham sido convidados por Deus desde a época de Abrão. Deus fala com Abrão, os seus filhos, os seus descendentes, todas as nações do mundo serão abençoadas por sua causa. E eles estavam aguardando a grande ceia, que era o quê? A chegada do Messias. Correto? E na hora que o Messias chegou, o que eles fizeram? O meu campo é mais importante que você. O meu animal de trabalho é mais importante que você. O meu casamento vale mais que você. Essa é a desculpa. Em segunda instância, esses somos nós. A gente passa uma vida orando. Senhor, me ajuda, me abençoa, Senhor. Eu faço campanha, dou pirueta, passo no corredor dos 70 homens, eu vou jogar sal lá em casa, eu faço um monte de parafernália. No dia que Deus me abençoa e me dá aquilo que eu quero, eu abandono. Porque aquilo é melhor do que Jesus. Eu não queria Jesus, eu vim aqui para poder Jesus me dar aquilo ali. A casa, o carro, o melhor trabalho. Eu coloco isso à frente de Jesus. E eu digo para ele, eu não vou no seu banquete porque eu tenho um terreno para cuidar. Ah, mas tá de noite, não interessa, meu terreno é mais precioso do que você. Aí depois vem o cara do trabalho. Nós ficamos pedindo a Deus, Senhor, me dá um trabalho melhor, me ajuda com um trabalho melhor. Ai, meu sonho seria trabalhar lá naquela funerária para poder lavar morto, para colocar no caixão. Ai, que bom, Senhor, me dá aquele trabalho. Meu sonho. Aí quando eu chego lá, tô citando meu exemplo, tá? Quando eu chego lá, eu falo assim, ô pastor, não vou poder ir não, na ceia hoje. Sabe como é que é, rapaz? Meu trabalho, olha, tô cansado, tô exausto. O meu trabalho é mais importante do que a tua ceia. É isso que ele está dizendo aqui. Eu vou colocar agora à frente aquilo que era bênção, eu estou transformando em maldição. Eu orei, eu fiz campanha, eu jejuei que nem Daniel. E Deus deu, amém, glória a Deus. Nem para poder contar o testemunho, eu volto. Porque os meus bens materiais são melhores do que a ceia. O terceiro, existe uma regra da lei de Moisés dizendo que naquela época de guerra, se o homem se casasse, ele teria desconto de 1 ano sem servir o exército para fazer feliz a sua esposa.
Eu acho que ele faria mais feliz a esposa indo pro exército, né? Vai trabalhar infeliz, vai ficar 1 ano em casa. Mas é para ir no exército, para poder ir para a guerra. Não é para você ir comer. Mesmo sendo um costume os homens não levar a sua esposa num tipo de banquete como esse, que era só de líder religioso, mas ela podia ficar em casa. Mas aí eu e você, nós dizemos, eu não posso mais servir a Deus, porque eu casei. Eu tenho que dar, como é que é? Eu tenho que dar amor à minha esposa. Eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu não posso mais ir naquele encontro de jovens, porque eu tenho que brincar videogame com os meus filhos. Entre aspas aqui, entre parênteses, colchetes e travessões. Nós sabemos que ficar com a família é um culto. Nós sabemos que cuidar da esposa e dos filhos tem valor. Mas a partir do momento que ele toma o lugar de Deus na sua vida, ele é uma idolatria. Tudo, qualquer coisa que você quer mais do que a Deus é idolatria. Então nós fazemos isso. Aqui, Jesus fala com os fariseus. Mas eu tomo essa palavra para mim. Quantas vezes eu disse, eu não aceito fazer isso? Minha mulher não deixa. Ela não sabe disso, mas eu já falei. Quantas vezes? Não vou poder. Vou estar doente. Irmãos, eu posso ser palhaço, mas eu não sou hipócrita. Eu falei. Eu não posso, tenho que levar o Miguel não sei aonde. Quantas vezes? Vamos evangelizar? Glória a Deus, aleluia. Minha mulher. Eu tenho que dar amor a essa mulher. Nós colocamos a nossa família à frente e dizemos, ela é melhor que você, Jesus. E isso está tão relacionado ao assunto, porque no capítulo 15, ele fala sobre a vocação dos discípulos. Se você continuar lendo o capítulo 14 inteiro, depois você ler o capítulo 15 inteiro, você vai perceber que lá ele fala sobre a vocação dos discípulos. Você ama teu pai e tua mãe mais do que a mim? Você não é digno de mim. Quem é aquele que constrói uma casa e não se assenta e faz cálculos e vê se consegue? Lembra? Capítulo 15. Logo após isso aqui. Então, a nossa vergonha é transformar a bênção que eu orei, eu implorei, eu orei e eu implorei para que Deus me desse aquela bênção. E agora ela é melhor que Jesus. Aí, a história segue. O dono da casa fica irado. É uma parábola, lembre. O dono da casa aqui representa o Criador. E ele fica irado porque quando Deus seleciona Abrão, quando Deus coloca sobre ele o encargo de criar uma nação, de criar descendentes que serviriam o nome do Senhor e seriam depois levadas para o Egito, ficariam anos e centenas de anos debaixo de escravidão e depois voltariam para uma terra prometida. E seriam tribos e nações e pessoas que delas nasceria o grande Messias, esperado por todo Israel. Aí agora eles fazem isso. Eles renegam a bênção. E aí ele está muito irado. E ele fala com o servo. Sai na rua. Cata todo mundo que você achar. Qualquer bicho de pé. Quem tem pé, vem. E ele usa uma expressão muito legal aqui. Ele fala assim, toma pela mão. Aqui nessa versão, traduzida diretamente do grego, ele usa o texto falado assim, introduz-me aqui. É como se você fosse lá fora, pegasse a pessoa, trazia pela mão. Lógico, cegos, coxos, mancos, doentes. Conduz eles para mim. Isso aqui, na cara do fariseu, é um tapa. Porque ele está dizendo, Jesus está dizendo, vocês dizem que essas pessoas são pecadoras, vocês dizem que essas pessoas são excluídas, mas elas vão entrar no reino de Deus primeiro que vocês. Isso é um tapa na cara. Vocês não vivem dizendo aí que essas pessoas deficientes são pessoas que carregam pecados? Então, o Pai quer que a casa esteja cheia.
E muitas vezes nós somos os importantes. Nós somos os grandes, os bonitões. O crente bota um livro debaixo do braço e não traz o manco, o coxo, o sujo, o bêbado, o doente. Afinal de contas, eu sou santo. Se eu achei Jesus sozinho, eles também têm que achar, eles que se virem. Evangelizar para eles, para quê? Melhor você dar uma cachaça. É isso que a gente faz. A gente também segrega. A gente também separa. A gente fala muito contra a parábola do grande samaritano, do homem bom, mas a gente ia fazer a mesma coisa. Dar a volta. Então isso aqui, para nós também, é um tapa na cara. Porque quando eu estava lá, sujo, imundo, fedido, deficiente, porque eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas eu fui encontrado pelo amor de Cristo. Se outras pessoas tivessem feito isso comigo, eu ainda estaria lá. Talvez pior. Nós fazemos a mesma coisa. E a resposta do servo é linda demais. Senhor, eu fiz tudo o que você mandou. E ainda há lugar. Ainda há lugar. Pessoas precisam ouvir o Evangelho, porque ainda há lugar. Pessoas precisam ouvir a palavra de salvação, porque ainda há lugar. Elas não vão vir sozinhas. Elas não vêm. Porque quando elas chegam na porta e elas olham para cá, o jeito com que nós olhamos para lá, afasta essas pessoas. Por isso que o texto fala, conduze-as pela mão até aqui. Contato. Koinonia. Lembra o que ele falou no início? Comunidade, comunhão. Ir até a pessoa. Tá sujo? Tá. Eu também fico sujo às vezes. Tá fedendo? Eu também. Nós não nos propusemos a isso. A sair e buscar pessoas, porque ainda há lugar. E depois, quando a casa está vazia, o homem já foi e buscou aqueles que estavam nas cercanias, próximos da casa. Ainda há lugar. Então, o grande dono da casa, que aqui simboliza Deus, agora você vai para fora das cercanias. Não estou falando mais dos judeus, você vai para os gentios. Vai para as sebes, aqueles que ficam agarrados nas cercas, aqueles que se ficam escondidos nos bosques, aqueles que estão longe, nos caminhos distantes, que não fazem parte aqui da cidade, aqueles que estão fora do pacto da aliança. E busca essas pessoas. E prega, ensina. O próprio mestre disse, vocês vão por todo mundo, andando, pregando, convencendo, fazendo discípulos em todas as nações, fora da sebe. Sebe é aquela cerca viva, que era usada para poder demarcar o terreno. Fora da cerca. Busca as pessoas. E a palavra que ele usa aqui é maravilhosa. Ele diz assim, obriga as pessoas a entrar. Obriga as pessoas a entrar. Olha aqui, versículo 23. Esse texto foi muito mal interpretado na época da igreja romana. Por quê? Eles usavam esse texto para dar base às perseguições, inquisições, às conversões forçadas. Ou você se converte ou eu queimo você na fogueira. Porque está escrito aqui, ó, obriga a entrar. Só que a palavra grega que está aqui, anakizo, alguma coisa assim, significa impelir, significa por meio de permissão, por súplicas, urgência, insistir. A sua fala insistir? Insista. Quer aceitar Jesus? Jesus é um cara bacana. Aí você fala não. Tá bom. Senhor, eu preguei. Testemunho aqui, ó. Eu falei. Ele é que não quis. Insiste. Volta de novo. Fala de novo. Porque ainda há lugar.
Volta lá e fala outra vez, porque ainda há lugar. Insiste. Tá bêbado? Tá drogado? Traz. Ainda há lugar. Enquanto tiver lugar, enquanto tivermos tempo, há esperança. O texto usa essa palavra para poder dizer, você tem que trazer pela mão, porque ela não vai vir sozinha. Sabe aquela pessoa que fala com você, semana que vem eu vou na tua igreja, e não vai. Aí você fala com ela, fala de novo, semana que vem eu vou fazer uma forcinha. Se fosse pro churrasco, você ia, né? Mas pra igreja tem que fazer forcinha. E não vem. E aí o texto está dizendo aqui, pega pela mão. Por quê? Porque está cego. Está com os olhos vendados, furados pelo agressor desse mundo. Está cego. Espiritualmente, está cego. Espiritualmente está manco. Não consegue andar pelo caminho. Jesus é o caminho. Ele é verdade, ele é vida. Essas pessoas estão mortas. Não conseguem atravessar o novo e vivo caminho de Hebreus. Jesus é o novo e vivo caminho. Por isso que nós temos que ir e pegar pela mão e trazer pela mão, porque elas não vêm. E ainda há lugar. Está cheio de lugar. Eu acho que o reino dos céus vai ser o reino que mais haverá lugares. Por causa de pessoas como eu. Que não vou, que não busco, que não convenço, que não mostro, que não falo. Não estou falando para fazer que nem o povo da igreja romana, que fizeram conversões forçadas, que fizeram violência, que obrigaram pessoas. Não é isso. Mas é insistir. Insista. Como se fosse o teu filho. Como se fosse a tua filha. Quando a gente vê uma pessoa naquela situação, que eu consiga enxergar nele o meu filho. E insistir com ele. Você precisa largar essa droga. Você precisa largar essa prostituição. Você precisa largar esse álcool. Você precisa vir para Cristo. Mas não é chegar e falar assim, vai lá, domingo que vem, 7 horas, te espero lá, hein? Insista, porque ainda há lugar. Fazer esse trabalho não é bonito, não é bom. E com certeza não é esse evangelho que é pregado. Mas é preciso, porque ainda há lugar. A casa, aqui no final do texto, ele diz aqui, para que a minha casa fique cheia. Deus convida. Deus convidou no passado, convida agora e continua convidando. Venha para que a casa fique cheia. Porque ainda há lugar. As pessoas não acreditam que Deus pode perdoar, que Deus pode abraçar, que Deus pode amar, porque elas se acham renegadas. Não, ainda há lugar. Deus está chamando, ainda há lugar. Até para as pessoas renegadas há lugar. Paulo foi um dos mais violentos caçadores da sua época. Pessoas morreram debaixo dos olhos de Paulo. E depois ele se torna o maior pregador do evangelho de todos os tempos. Quase a metade do Novo Testamento foi escrita pela mão dele. Porque ainda há lugar. Precisamos fazer com que a casa de Deus fique cheia. E casa de Deus não é aqui onde a gente está, não. É pregar o evangelho, falar da mensagem. Se o cara quer ir para a igreja verde, igreja amarela, igreja da parede preta, o problema é dele. Ainda há lugar. E depois, no final, Jesus fala uma palavra direcionada estritamente para os fariseus. Pois eu digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Eles foram convidados 2 vezes. Foram convidados a primeira e disseram que iriam. Na segunda, já não podiam ir. Em nome de Jesus, não vamos deixar isso acontecer com a gente, não. Em nome de Jesus, vamos mesmo. Não deixa isso, sabe? Porque vai ser muito ruim, vai ser muito difícil. Você bater na porta e Jesus falar assim, eu nunca conheci você. Parta. Vai-te embora.
porque eu não te conheço. Ainda há lugar. Precisamos preencher esse lugar. Ah, irmão, mas a igreja é de Cristo, é Cristo que vai trazer. Certo? É Cristo que vai trazer. Pelo teu exemplo, pela tua pregação, pela tua palavra, pela tua boca, pelo teu fino trato. É Deus que dá o crescimento. Mas nós somos chamados a ser semeadores da palavra. Ainda há lugar. Amém? Que isso possa falar tanto com você quanto falou comigo. Deus abençoe.